Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para você só de bonecas. E essa já é a parte 6 dessa coletânea temática, né? Já temos outras 5 só falando de bonecas, para vocês verem como tem relato nesse sentido aqui, hein? Bom, espero que vocês estejam bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Todos os nomes de todos os relatos já estão trocados e vamos pro primeiro deles, que é este, As Bonecas Antigas. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Assombrados, eu tenho 61 anos e moro no Rio de Janeiro. Este relato foi me contado por uma amiga que reside na cidade serrana, em Petrópolis. Ela herdou um casarão de um casal de tios falecidos. Embora houvesse outros parentes para assumir a propriedade, estranhamente eles foram passando de um para o outro, abrindo mão do casarão. Essas outras pessoas, né, que foi um passando pro outro, pode ficar pra você, não, fica pra você, não, que é isso, mas pode ficar pra você. Foi abrindo mão do casarão, estranhamente, né? Como ela mesma mencionou, acabou caindo em seu colo. Minha amiga é como você, ama antiguidades. A casa era uma verdadeira visão do século passado. Ai, que lindo. Ou talvez até um pouco mais antiga. Era absurdamente grande, com escadarias de madeira escura, janelas imensas adornadas por cortinas lindas com flores douradas. E o piso era de madeira corrida. Embora precisasse de limpeza e reformas, né? Tudo remetia aos tempos dourados. Ai, que cor mais linda! Ai, eu ia fazer um bem bolado ali com os fantasmas. Eu falava, nós faz negócio com isso daqui. Vocês ficam aí nesse canto, eu fico aqui e a gente usufrui dessa casa maravilhosa. Não tô brincando, vamos continuar para ver o que acontece aqui. Bom, o quintal era imenso, com uma piscina de pedras portuguesas e uma edícula lindamente ornamentada em madeira. Enfim, a propriedade valia muito, mas a exigência do testamento dos antigos donos era que permanecesse na família. Em Petrópolis, quase todas essas residências têm alguma ligação com a família imperial portuguesa. Agora, vamos ao que interessa. Fui ajudar minha amiga na mudança. Levamos poucos móveis, pois o casarão já estava repleto deles, e qualquer mobília moderna destoaria da beleza do local. Passamos o dia passeando pelo enorme quintal, comendo mangas e conversando. Ao entardecer, decidimos pedir uma pizza. Ana, descobrimos que havia um sótão e um porão. Ao descermos ao porão, ficamos boquiabertas, pois era um apartamento de tamanho médio, moderno, com camas de casal, cozinha, banheiro e móveis novos e contemporâneos. Estava pronto para ser habitado. A pergunta que não quer calar é por quê? Havia cerca de 8 quartos, 3 salas e uma cozinha antiga, mas enorme. Após a pizza, decidimos explorar o sótão. Subimos por uma escadinha estreita com um alçapão e acendemos a luz, que piscou 3 vezes. Logo de cara, nos deparamos com uma estante enorme, abarrotada de bonecas antigas. Sim, Ana e caros leitores assombrados, eram bonecas de porcelana com vestimentas antigas, empoeiradas, e devia haver umas 70 delas ali. Eu não contei, mas era por aí. Havia móveis quebrados, muitos espelhos empoeirados, enormes e antigos. Eu senti uma sensação quase que ruim e chamei a minha amiga para descermos. Ela concordou e antes de deixarmos o sótão, numa última olhada na direção da estante de bonecas, eu posso jurar que todas pareciam estar olhando para nós. Bom, desci primeiro, com certa pressa, e a minha amiga veio logo atrás. Comentei com ela, meio sem jeito, sobre a minha sensação e, para minha surpresa, ela também observou os olhares das bonecas em nossa direção. Fomos dormir no porão. Acordei de madrugada ouvindo passos de crianças acima de nós. Cutuquei minha amiga e ela olhou assustada, sussurrando que já estava ouvindo já há algum tempo. Eram muitos passos apressados e sabíamos que eram das bonecas. Mas como assim? Gente, imagina aquele tanto de boneca correndo pela casa.
Não havia ninguém na casa, estávamos trancadas no porão, dormindo juntas na cama de casal. O sono desapareceu imediatamente, né? Olhei o celular e era 3:30 da madrugada. Ficamos ouvindo conversas baixinhas, assim, sussurros, risadinhas. Eu estava desesperada e minha amiga só me olhava. Para piorar a situação, mexeram na maçaneta da porta do porão e uma voz de criança disse: "Abre a porta, mamãe, queremos brincar." "Ah, filha, aqui, sinto muito, aqui não, sua mãe tá aqui não." Juro, Ana, meu coração disparou e minha boca ficou seca. E isso de mexer na porta e pedir para abrir aconteceu durante toda a madrugada, tá? Quando o barulho cessou e aquelas vozinhas maliciosas pararam de pedir para abrir para a porta ser aberta, nós levantamos devagar e subimos os degraus do porão, ainda achando que tudo não passava de um pesadelo. Olhamos para o chão, que estava tomado por pequenos pezinhos de bonecas. Sem precisarmos conversar, juntamos as nossas coisas, entramos no carro e saímos de lá, só parando no portão para trancá-lo. Fomos para minha casa para avaliar com calma tudo o que ouvimos e vimos. Minha amiga entregou a chave ao tabelião e nunca mais voltou ao casarão. Aos 61 anos de idade, nunca tive medo de bonecas, mas nunca mais vou comprar uma, nem mesmo para presentear. Eu nunca senti tanto medo. Olha, o meu relato é 100% real. O sobrenatural existe. O mal desfila entre nós, simples mortais. Obrigada pela oportunidade de compartilhar a pior noite da minha longa vida. Um beijo pra você, muito obrigada, mas eu fiquei muito curiosa com essa casa, este casarão repleto de bonecas. Quando que foi que isso aconteceu? Tá, mas não fala quando, né? Que interessante, mas e aí? Que ela também rejeitou a casa? Essa casa foi pra onde? Quem que tá? Gente, eu acho que valia um pouquinho mais de investigar. Tá bom, que é aterrorizante, né? Você pensar nas bonecas, mas e aí? As bonecas andavam de fato, tomavam a casa? O que tinha para aquelas bonecas andar? Ou o que tinha lá que usava as bonecas para isso? Tinha criança, né? Para ter tanta boneca, alguém fazia coleção, mas eram crianças, eram adultos. De quando, de quem? Gente, eu quero saber uma história dessa casa. Quem que foram os donos? O que aconteceu ali? Por que ela é assombrada? Né? Será que não dá pra dar uma conversada? Tipo, tô aceitando o casarão, a gente dá uma conversada aí com os fantasmas, de repente a gente consegue dar um jeito. Nossa, só descrever o lugar aí parece incrível. Bom, o que vocês acham? Eram as bonecas que assombravam o local pura e simplesmente ou não? Tinha alguma coisa ali que, sei lá, usava das bonecas ou era alguma, sei lá, era alguma coisa ruim que ficava chamando mamãe, que falava aqui? Ah, minha filha, abra a porta, mamãe, queremos brincar. Não, meus amiguinhos, vamos brincar lá no céu, porque aqui não é lugar não. Mas o que será? Será que aconteceu algo mais macabro ali? Mãe, filhos, fantasmas de crianças, né? Eu não sei, gente, não sei, mas já tô vendo um filme de terror aqui na minha cabeça. Deixem suas opiniões, sempre com respeito, por favor. Se tem uma história parecida, conta pra gente. E dona do relato, me fala aí onde que é essa casa, o que aconteceu aí? Bom, próximo relato, boneca assombrada. Ah, tá. É que ela mandou uma foto junto aqui, mas eu não vou revelar a foto, depois eu só descrevo, tá? Boneca assombrada, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus, bebês maravilhosos, pets e assombrados. Meu nome é Fulana, mas sei que você vai me chamar de Fulana e eu estou ansiosa por isso. Eu tenho 23 anos e sou do interior de São Paulo. Hoje vim compartilhar uma história que vivi dos 6 aos 17 anos. Na minha infância, eu era viciada em filmes da Barbie, como a maioria das meninas daquela época lá, né, de 2006. Sendo filha única, neta única e sobrinha única, eu acabava ganhando todos os brinquedos que eu pedia. Eu não tinha limites
Eu sei, eu fui mimada, mas graças a Deus isso não me fez egoísta, tá? Sempre compartilhei meus brinquedos sem problema algum. Bom, próximo do meu aniversário de 6 anos, eu decidi que queria uma boneca diferente. Uma que eu nunca tinha visto. Cheguei na minha avó, eu morava com os meus avós, e inventei uma boneca. Como assim, gente? Eu disse que eu queria uma Barbie do tamanho real, misturando elementos dos filmes Barbie, a Princesa e a Plebeia, e queria que viesse com a roupa de uma, mas tivesse a roupa da outra e uma peruca para trocar. Meu Deus do céu! Bom, no dia do meu aniversário, ao acordar, meus avós me disseram que tinha uma surpresa na porta do apartamento, onde tenho várias histórias assombradas para contar também. Ao abrir a porta, me deparei com a tal da boneca, exatamente como eu havia pedido, com aquela expressão meio desafiadora dela, aquela cobra já estava se preparando para me atormentar, eu tenho certeza. Eu não desconfiei de nada, eu só senti uma felicidade assim tão grande que nem cabia no meu corpinho de criança. Bom, a partir desse dia eu só brincava com ela. Eu levava para todo lado, dormia com ela, almoçava e jantava com ela. Na escola eu ficava ansiosa para chegar em casa para brincar com a minha Barbie grande. Mas ela não valorizou nada disso. Com o tempo, eu fui crescendo, ganhando novos brinquedos e, consequentemente, eu não brincava só com ela, né? Comecei a sentir um pouco de medo também de brincar com ela quando estava sozinha no quarto. Não era aquele medo que as crianças geralmente têm de suas bonecas grandes. Eu tinha outras duas, uma amiguinha e uma Stephanie. E nunca senti medo delas. Olha, são as recordistas aqui de histórias de histórias assombradas, tá? A amiguinha e a Stephanie. E olha lá, com ela nunca deram problema. Mas a Barbie grandona, vamos ver. Então, nunca senti medo delas. Era algo diferente, era uma sensação de que ela ia pular em mim a qualquer momento, como se estivesse sendo observada, sabe? Algumas vezes eu até corria para outro cômodo com medo de algo acontecer. Comecei então a ter sonhos onde aquela boneca tentava me machucar ou até me matar. Nunca dizia nada, mas sempre estava tentando me fazer algum mal no sonho. Junto a isso, comecei a ter crises de terror noturno. Eu gritava muito, eu ficava ofegante, chorava, mas continuava dormindo. Eu deixei ela de lado. Acabei deixando a boneca de lado e trancava a porta do quarto de brinquedos antes de dormir, mantendo-a em cativeiro. Passados uns 2 anos desde que eu ganhei essa boneca, agora já com 8 anos de idade, eu me mudei com a minha mãe e com meu pai para a casa deles, levando alguns brinquedos, doando outros e deixando alguns na casa dos meus avós. Após alguns meses, decidi buscar mais alguns brinquedos para levar para casa e acabei levando aquela boneca sem noção. Depois que ela chegou, eu não consegui mais dormir no meu quarto. Meus pais brigavam muito entre si e comigo. Então eu passei a querer dormir no quarto dos meus pais e a prender a boneca dentro do meu quarto. Mesmo tendo o meu próprio quarto, os meus pais não queriam que eu dormisse no colchão no chão. Com muita dificuldade, voltei a dormir no meu quarto. Mas coloquei a boneca do lado de fora da casa, em um quintal grande com várias coisas lá. Comecei então a ouvir barulhos durante a madrugada lá fora, na minha janela, como se algo passasse as unhas na janela. E isso me causava muita insônia e medo. Os pesadelos continuavam, cada vez mais vívidos. E isso durou uns 3 anos. Vivendo isso todas as noites, passando por psicólogos e médicos para entender o motivo de tanto medo e tanta crise de terror noturno. Mas o motivo era aquela meio metro do capiroto. Após esse tempo, a minha avó mudou de casa e estava doando muitas coisas. Falei para ela doar a boneca, pois eu não queria mais, definitivamente. Ela levou e ficou por isso mesmo.
e o meu sono melhorou. Eu já não tinha mais tanto medo, eu dormia tranquilamente no meu quarto e as minhas crises foram parando até sumirem. Meus avós já estavam na casa nova e eu os visitava sempre. Fiquei dormindo no quarto deles toda vez que eu ia lá, sentindo falta por não morar mais com eles, né? E foram assim uns 2 anos e meio dormindo assim. O mais estranho é que muitas vezes, quando eu dormia lá, eu sonhava com a boneca vindo atrás de mim novamente. Eram sonhos muito vívidos, mas eu achei que, sei lá, podia ser resquício do trauma que eu tive. Afinal, acreditava que a boneca havia sido doada, né? Pois então, quando fui ficando maior, acabei dormindo com menos frequência lá, mas continuava visitando sempre. A casa era toda de madeira e quando eu dormia lá, escutava barulhos na minha janela e no teto. Era tipo um sótão pequeno, onde ficava a caixa d'água. Por estar mais crescida, eu achava que eram barulhos da madeira ou de algum bicho, mesmo que parecessem arranhões. Nessa fase, já havia esquecido da boneca, nem pensava mais nela. Até que fui passar alguns dias na casa dos meus avós e comecei a ter aqueles sonhos novamente. No sonho, estava escuro e a boneca vinha até a minha janela, segurando uma faca, andando meio robótica atrás de mim. Eu corria, mas perdia as forças e ela me alcançava. E então eu acordava. Os arranhões no sótão continuavam e a minha avó dizia que devia ser algum animal, mas eram barulhos de algo mais forte do que um animal. Não era um animal pequeno. Uma noite, acordei com esses arranhões muito altos, mais fortes e mais pesados, bem em cima da cama onde eu dormia. Saí correndo e fui dormir no quarto dos meus avós. De manhã, meu avô estava arrumando algumas coisas, e entre elas, lá estava aquela boneca. Eu fiquei desesperada e questionei por que minha avó não tinha se desfeito dela. Ela disse que havia sido caro a boneca e que não tinha coragem de se desfazer. Depois desse dia, eu preferi dormir lá em casa. Sim, eu, com os meus 15, 16 anos, estava com medo de uma boneca de meio metro. Aquela coisa me apavorava. Depois disso, a boneca foi parar nos brinquedos das minhas primas que ficavam ali. Mas elas nunca brincavam com a boneca, diziam que não gostavam dela. E a minha avó acabou doando, já que estava parada ali, né? E após finalmente me livrar daquela maldita, nunca mais tive sonhos vívidos com ela. De vez em quando eu lembrava dela, mas assim, nada significativo. Nunca mais ouvi arranhões na janela ou no sótão. Só os barulhos normais mesmo de uma casa de madeira. Obrigada por ler o meu relato na sua voz maravilhosa. Imagina, eu que agradeço por ter enviado. Um beijo pra você e olha aqui a foto da boneca. No aniversário de 6 anos, ela tá aqui com o bolinho, com a velhinha de 6 anos e a bonita da boneca aí que atormentava. Mas que coisa, gente. Então, era só a boneca ou alguma coisa que veio com a boneca, que se aproveitou da boneca para entrar e atormentá-la? Por que não na amiguinha? Por que não na Stephanie? Por que veio nessa? Onde foi comprada? O que aconteceu aí para ter esse negócio aí específico nessa boneca? Vem de fábrica? Eu não acredito. Não sei. Deixem suas opiniões e se já passaram por situação parecida. Próximo relato, Boneca Assombrada. É uma moça que nos conta também. Olá, Anne Assombrados, o meu nome é Fulana e assistindo a um dos seus relatos sobre bonecas, lembrei de algo semelhante que aconteceu na minha infância. Olha lá, uma história traz outra, tá vendo? Recordo que eu tinha entre 5 e 6 anos quando ganhei da minha mãe a boneca de uma artista, a boneca da Eliana. Nessa época eu dormia no quarto dos meus pais e não me lembro exatamente quando comecei a ter medo dessa boneca, mas sei que me sentia desconfortável com ela. Comecei a ter pesadelos terríveis e quando minhas primas vinham brincar em casa também tinham medo dessa boneca. A boneca ficava guardada em uma caixa embaixo da cama, mas a situação se tornou tão crítica
Mas a situação se tornou tão crítica, Ana, a ponto de minha mãe ter que me levar ao médico, pois eu não queria dormir, com medo da boneca. Tipo, a situação parecida com o relato anterior. Hoje eu não me recordo muito bem dessa fase, pois parece que tive um apagão. Mudávamos constantemente de casa e em uma nova residência minha mãe chegou com uma outra boneca gigante que andava, da Angélica. Além de mais uma da Eliana, que estava na moda na época, e ela viu num brechó e comprou. No entanto, as coisas só pioraram, pois eu comecei a ter pesadelos novamente com a primeira boneca, e a minha mãe a escondeu sem que eu soubesse onde. Nessa casa havia um beliche, para ajudar, tinha um beliche na história. Tinha um beliche. E na cama de cima ficavam as bonecas. Ah, mas juntou tudo. Daí, boneca grande em cima da cama de um beliche. Né? Assim. Aí, beleza. Então, peraí, me perdi aqui. Elas ficavam em cima... E na cama de cima ficavam as bonecas da Eliana, a nova, né? E da Angélica. Junto com outras bonecas e ursos. Eu tinha entre 9 e 10 anos na época. Um dia, estando sozinha em casa, já que era filha única e minha mãe havia saído cedo para uma consulta médica, eu acordei com barulhos estranhos no guarda-roupas dos meus pais. Eram como arranhões. Olha só, gente, a história é muito parecida com a outra. Eram como arranhões e mesmo sem entender o que era, eu me senti desconfortável. No segundo barulho, acordei novamente. E o som era mais intenso agora, como se algo tentasse sair do guarda-roupas. Eita! Naquele momento eu cobri minha cabeça. Comecei a rezar e me preparei mentalmente para sair correndo, Ana. Eu lembro que eu suava frio de medo. Corajosamente me levantei e fui para a sala. Liguei a TV e fiquei acordada, esperando meu pai chegar do trabalho, que era por volta das 7 da manhã. Vale mencionar que o beliche estava na sala com as bonecas novas e os ursos, sendo que somente a boneca da Eliana, antiga, estava escondida. Tá. Quando meu pai chegou e questionou por que eu estava na sala, por volta das 7:30 da manhã, eu disse que eu tinha perdido o sono, sem coragem de contar o que havia de fato acontecido, né, por medo, sei lá, de levar uma bronca. Mais tarde, quando me senti mais segura, fui até o guarda-roupas dos meus pais procurar a origem daquele barulho, mencionando a minha mãe, né, sobre isso, que insistiu que era coisa da minha cabeça. Vasculhando o guarda-roupas, subi em uma cadeira e encontrei a boneca lá, emaranhada nas roupas da parte de cima. Foi então que eu entendi que havia algo errado com aquela boneca. Olha só, né? Bom, o tempo passou e acabamos ignorando esses acontecimentos. Outra experiência que me recordo foi aos 13 anos. Eu estava dormindo na sala de casa, meu cachorro estava no sofá, meus pais no quarto e cochilando, né? E eu ouvi o som ligando na sala, os aparelhos de som, né? Ouvi o aparelho de som ligando na sala. Era um daqueles aparelhos antigos que reproduziam CDs, fitas e discos. Mesmo pensando que estava sonhando, percebi o meu cachorro sentado no sofá, olhando para o local onde estava o som. Cobri minha cabeça, senti o ar pesado e planejei uma fuga até que o meu cachorro veio até mim. Fiquei mais segura, criei coragem e gritei alto, acordando meu pai. Expliquei que eu estava com medo, dormindo na sala, e pedi para dormir no quarto deles, saindo correndo com o colchão. Ao mudar novamente de casa, onde moro até hoje, mantive a boneca até 2013. No entanto, minha mãe a escondia, pois eu ficava mal ao vê-la. Lembro que aos 20 anos comecei a ter pesadelos com a boneca, vendo-a nos sonhos como uma sombra na porta do meu quarto, me observando dormir. Desenvolvi crises de ansiedade até convencer a minha mãe a me livrar da boneca, e desde então não tive mais problemas. Até hoje eu tenho medo de bonecas, e inclusive quando durmo na casa de uma amiga que tem uma filha pequena, eu cubro as bonecas no quarto e ela pensa que eu sou doida, né? Enfim, assombrados, espero que tenham gostado do relato.
Um beijo pra você, muito obrigada. Olha aqui uma história parecida, mas veja bem, mais uma pessoa com outras bonecas, inclusive também da Eliana, que comprou no brechó, que eu achei que essa sim poderia dar problema, né? Porque second hand, sei lá, né? Mas não, tá vendo? Aqui veio do brechó, veio de boinha. A outra também ali, da Angélica, também grandona, tudo deu nada. Deu nada. Aquela. Então por que aquela? O que veio com aquela boneca? E por que tem pesadelos? As pessoas sempre têm pesadelos, escutam elas arranharem. Ai, gente, o que explica isso? Algum espírito, igual no filme do Chuck mesmo, se enfia lá na boneca? Então, espíritos não vão possuir. Acho que foi a Lorraine Warren também que falou isso. Espíritos não possuem bonecas, objetos, eles usam para alguma coisa, ou para adentrar o local, talvez. Mas falar que nem ficar que nem o Chuck, assim, né? Mas por que era com aquela específica? Alguma energia impregnada ali, alguma coisa que, não sei por que motivo, quis usar somente aquela boneca? Não sei, deixem suas opiniões e se teve uma experiência parecida, conta pra gente. Próximo relato, o quarto das bonecas nos Estados Unidos. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados, o meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu sempre quis dizer isso. Bom, meu relato acontece em uma típica cidade do interior de New Jersey, aqui nos Estados Unidos. Ana, eu vim morar nos Estados Unidos em 2005, muito novinha. Viemos eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Minha mãe sempre trabalhou com faxina e o meu pai com reformas de casas. Meu pai sempre nos contava histórias de assombrações nas casas que ele ia reformar, como vozes nos porões, barulhos de chão rangendo e muitas outras coisas. Mas isso fica para um próximo relato. Estarei aguardando. Quando completei 18 anos, me casei com um brasileiro e comecei a trabalhar com faxina também, pois aqui é o trabalho mais comum para imigrantes. A gente limpava várias casas ao dia. Todo dia era de 4 a 5 casas diferentes. Uau! Casas, às vezes, bem tenebrosas. Tipo aquelas de filme de terror americano mesmo, sabe? Mas esta em especial, eu detestava limpar. Pois era uma casa muito antiga, feia, escura e bem fria. Até no verão, a casa era fria. No inverno, mesmo com o aquecedor ligado, parecia que estava desligado, Ana. A gente faltava congelar de tão fria que era a casa. Lá morava uma velhinha muito estranha que só nos observava. Ela não trocava uma palavra com a gente, Ana. Somente com a dona da empresa para fazer o nosso pagamento. Além disso, ela tinha um olhar tenebroso. Olhos azuis claros que parecia que conseguiam ver nossa alma, sabe? Eu evitava até encarar aquela mulher. Ela tinha uma coleção enorme de bonecas antigas que ficavam em um quarto enorme só para elas. Eram bonecas macabras. Tinha assim de porcelana, algumas estavam quebradas ou manchadas, outras novinhas ainda na caixa. Tinha bonecas que pareciam bebês de verdade. Enfim, tinha de tudo, de qualquer jeito. Ana, eu sempre amei bonecas. Mas aquelas passavam uma energia muito pesada. Sei lá, parecia que nos observavam. Eu morria de medo. Tipo o primeiro relato lá, da casona, aqui no Rio de Janeiro. Bom, a gente limpava essa casa uma vez na semana. E toda vez tínhamos que limpar esse bendito quarto com as bonecas e tirar o pó delas. Certo dia, estávamos eu e uma amiga de trabalho limpando essa casa sozinhas, pois a dona não estava em casa. Aqui é super comum eles saírem para você limpar a casa e só voltarem depois que terminamos. Bom, e aí nós ouvimos um barulho de ranger daquele chão de madeira, sabe? Vindo do segundo andar, onde ficava o quarto das bonecas. Achamos estranho, mas continuamos limpando. Afinal, não tinha ninguém lá, né? Só a gente. Passados uns 10 minutos, ouvimos novamente um barulho bem alto. Dessa vez, como se algo tivesse caído lá em cima. Nós terminamos de limpar o andar de baixo rapidinho e fomos juntas ver o que havia caído.
Fomos morrendo de medo, né? Mas tínhamos que ir de qualquer forma, já que não havíamos limpado o andar de cima ainda. Chegando lá, não tinha nada fora do lugar, Ana. Tava tudo certinho, como se nada tivesse caído. Achamos muito estranho, mas começamos a limpar o andar. Até que fui limpar o tal quarto das bonecas. Fui sozinha, pois minha amiga estava limpando o quarto da senhora. Só de entrar, eu me arrepiei toda. Parecia que tinha alguém me observando. Senti uma sensação diferente ali. Comecei a limpar tudo correndo para acabar logo. E foi quando comecei a ouvir cochichos bem baixinhos, como se as bonecas estivessem conversando. Mas olha lá, tipo o primeiro relato, gente. Mas continuei rápido, pois pensei que, sei lá, era coisa da minha cabeça, né? Já que estava morrendo de medo. Mas quando fui limpar uma boneca bem antiga, em específico, a boneca simplesmente virou a cabeça de lado, Ana. Tipo, ai, senhora, não tinha nenhum dispositivo, nada ali que você mexia e virava a cabecinha dela, não? A mãozinha, assim, não? Virou sozinha. Meu Deus, essa já ia estar na parede. Aqui, pau, espatifou a cabeça da boneca de porcelana. Senhor, a boneca simplesmente virou a cabeça de lado. Eu dei um pulo e gritei pela minha amiga na hora. Quando minha amiga chegou, a boneca virou o rosto novamente e logo em seguida caiu da prateleira. Meu Deus, é uma bicuda e a boneca na parede. Ela caiu da prateleira. Ana do céu, a gente saiu na hora do quarto e começamos a juntar nosso material de trabalho correndo para irmos embora. Quando a gente escuta de novo, vindo do quarto das bonecas, barulho de algo caindo. Só que dessa vez parecia que tinha caído várias ao mesmo tempo. A gente começou a chorar. E quando terminamos de juntar as nossas coisas e íamos saindo da casa, a gente escutou uma risada macabra de mulher vindo do segundo andar. Nós saímos vazada de lá e nunca mais voltamos. Ana, nós já estávamos esperando que fosse descontado do nosso salário, né, o valor da boneca que caiu. Pois ela era de porcelana, daquelas bem fininhas. E já que deixamos tudo para trás, nossa chefe foi lá, né, terminar de limpar. Mas ela nos disse que quando chegou, estava tudo em seu devido lugar. Não tinha nenhuma boneca quebrada, nem no chão. Não tinha nenhuma boneca quebrada e nenhuma boneca no chão. E a dona ainda não tinha chegado em casa. Ana, nós nos recusamos a limpar aquela casa novamente e a nossa chefe passou essa casa para outras meninas limparem. Porém, ninguém limpava aquela casa por muito tempo. Ninguém ficava lá muito tempo. Todas as meninas falavam que a casa era macabra e que ouviam as bonecas conversando. Teve uma que disse que ouviu nitidamente a dona da casa conversando com uma criança lá no quarto, mas que quando foi lá limpar, viu que a mulher estava sozinha com as bonecas. Depois descobrimos que aquela mulher mexia com essas coisas de ocultismo pesado e até hoje, quando passo em frente a essa casa, eu me arrepio toda. Eu moro bem perto de lá, mas eu nunca mais vi aquela mulher, graças a Deus. Ana, eu e minha amiga, junto com outras meninas, depois disso já passamos por outras situações durante a limpeza das casas. Meu marido hoje trabalha junto com meu pai na reforma e ele também já passou por várias coisas macabras aqui. Se vocês quiserem, depois posso escrever mais relatos a respeito. Foi isso, Ana, espero que vocês tenham gostado do relato. Um beijo pra você, muito obrigada. É claro que a gente quer saber tudo que já aconteceu de esquisito aí nessas casas aí, tá? Queremos saber, sim, pode enviar mais relato. Isso, então, agora eu fiquei pensando aqui, essa mulher mexia com magia, com os negócios pesados, novamente parecido com a primeira história lá, monte de boneca antiga, passos, risadinhas, fala. Existe algum tipo, será de magia, algum tipo de evocação, onde é instalado dentro de cada invólucro desse, como corpos de bonecas, como se as bonecas fossem recipientes de espíritos e você os prendesse nelas, algum tipo de magia, sei lá pra quê também que a pessoa vai fazer isso, não é pra ter companhia, eu sou muito sozinha, vou comprar um monte de boneca, vou botar um espírito dentro de cada uma, assim a gente tem que conversar a hora que quiser, né,
Aí também a hora que não quiser, você tranca elas lá e larga a mão. E os outros que vêm depois que se explodem. Mas será que tem algum tipo de feitiço, de magia, de não sei o quê, pra fazer isso? Pra trazer e prender espíritos dentro de bonecas? Então, não sei o motivo ou o que tal. Mas teria esse sido o mesmo motivo daquela casa antiga com a coleção de bonecas do primeiro relato aqui no Rio de Janeiro? Que é muito parecido? E esse daí da mulher aí? Da véia das bonecas? Que tava conversando com... Ah, não sei, gente. Deixa suas opiniões. Se alguém souber de alguma coisa, me fala aí. E se tem uma história parecida também, já manda também. Interessante. Próximo relato. Foi tudo culpa da boneca? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Assombrados. Eu me chamo Fulana e acompanho o seu canal desde 2018. Esse relato aconteceu recentemente. Na verdade, foi na semana passada, dia 8... Na verdade, foi no dia 8 de agosto de 2024. Vou começar do início para que vocês possam entender melhor. Eu tenho 20 anos e quando tinha 9, ganhei uma boneca daquelas que abrem e fecham os olhos quando deitam. Aquela clássica, né? Você deita, ela fecha. Você abre, ela abre. Você levanta ela, ela abre o olhinho, né? O olhinho faz assim. Tá. E ela falava, a boneca também falava e se chamava Alice. Tinha corpo de pano e membros aqui de plástico. E era negra. Assim como eu, na época. Como na época? Assim como eu. Bom, não sei quem é que me deu a boneca. Minha tia trouxe dizendo que alguém havia enviado. Eu gostava muito dela e a levava para todo lugar. Alguns meses depois, descobri que tinha diabetes tipo 1. Fiquei internada e quase morri devido à diabetes alta. Com o tempo, continuei com a boneca, mas os meus irmãos menores tinham muito medo dela e sempre diziam que ela se movia sozinha. Eu não acreditava e às vezes até mexia nela só para assustá-los. Quando eu tinha 10 anos, o meu irmão mais novo jogou a boneca fora. Eu fiquei muito brava, pois eu amava aquela boneca, mas depois deixei de lado. No entanto, meu outro irmão viu a boneca novamente no quarto da minha tia. Eu morava no barracão dos fundos da casa da minha avó, que é espírita. Eu e minha família somos evangélicos, então, 6 anos depois, nos mudamos. Durante esses 6 anos, eu fui para UTI todos os anos por conta da diabetes alta. Quase morri e desenvolvi vários problemas de saúde, como colesterol alto e arritmia cardíaca. Eu era uma pessoa muito doente e muitas vezes os exames não mostravam nada. Nesse período, desenvolvi depressão e com 15 anos vivia me cortando, me sentia terrível. Bom, quando melhorei da depressão, começou a pandemia e eu desenvolvi ansiedade generalizada. Eu ainda morava no lote ali da minha avó e o pesadelo começou. Eu sentia choque em todo o corpo, 24 horas por dia. Sempre desmaiava e não conseguia dormir. Quando conseguia dormir, acordava com muita dor, como se tivesse apanhado. Minha mãe me contou que às 3 da manhã eu começava a gritar, desesperada, pedindo ajuda e gritando de dor. E isso durou até nos mudarmos, e assim que eu saí da casa, comecei a dormir normalmente. Até esse ano, as coisas estavam normais. Mas em fevereiro, fiquei doente. Vomitava até o que não tinha no estômago. Não conseguia ficar em pé. Eu estava definhando na cama. Fui internada no hospital e a minha mãe fez uma campanha na igreja e eu melhorei. Em maio, piorei novamente. Estava como antes. Minha família fez uma proposta com Deus para minha melhora e eu melhorei, mas não posso mais usar bijuterias, esmaltes, pintar cabelo ou usar maquiagem. Por quê? É tipo um acordo, como se fosse uma promessa, um negócio, algo assim, ou por conta de alergia? Bom, fez uma proposta com Deus para minha melhor, mas tipo, se ela melhorasse, ela não usaria mais esmalte, maquiagem, isso daí? Bom, não sei se eu entendi. Continuando. 2 meses atrás, eu comecei a me sentir mal. Comia pouco, sentia cansaço e fraqueza. Quando voltei da igreja, eu vomitei e comecei a passar muito mal. Nada permanecia no meu estômago.
Minha mãe me contou que eu gritava dormindo e pedia para me tirar daquele lugar. Ela gravou, ela fez um vídeo, né? Ela gravou eu falando isso e me mostrou. Desde então, eu ficava possuída. Minha mãe tentava expulsar os demônios, mas eles voltavam. Quando eu acordava, meu corpo todo doía e eu não me lembrava do que acontecia quando estava possuída. Minha mãe gravava e me mostrava. Todos da minha família estavam em jejum e oração para Deus revelar o que é que estava errado. E descobrimos que era a boneca que eu havia ganhado quando pequena. Quando perguntei sobre a boneca, os meus irmãos disseram que a minha tia estava com ela e que eles a jogaram fora várias vezes. Minha mãe ligou para outra tia e perguntou sobre essa boneca morena que estava no quarto da irmã da minha tia. Ela procurou, encontrou e mandou uma foto para minha mãe. A boneca não era mais linda como eu lembrava. Ela estava desbotada e tinha uma costura na barriga, parecendo uma boneca voodoo. Além disso, havia uma boneca branca amarrada junto com ela. Associamos as bonecas a mim e a minha irmã, já que uma era branca e a outra era morena. Minha tia queimou a boneca e os irmãos da igreja chegaram na minha casa, fizeram uma oração e minha mãe contou que expulsaram vários demônios de mim. Quando a boneca finalmente queimou, eu voltei ao normal. Isso aconteceu após 10 dias da minha mãe ter expulsado os demônios e eu ter vomitado. Meu irmão não ficava perto de mim e me contaram que havia um demônio que via o meu irmão mais novo e ia atacá-lo. Eu dormia amarrada por isso. Não sei o que havia naquela boneca que os meus irmãos tinham tanto medo. E também não sei como ela sempre voltava ou por que tinha a aparência de uma boneca voodoo, mas algo nela me fazia mal. Graças a Deus estou livre. Meu irmão mais novo ainda não fica sozinho no mesmo cômodo que eu, e eu ainda sinto muita dor, como se tivesse sido chicoteada ou espancada, mas aos poucos tudo vai se normalizar. Gente do céu! Da onde que veio essa boneca? Então, é o título do relato. Foi tudo culpa da boneca? É uma questão. Então, não sei, teria sido culpa da boneca? Provavelmente não só da boneca, né? Se alguma coisa veio com a boneca, alguém mandou isso. Quem mandou? Por quê? Por que essa boneca sempre aparecia? Né, porque estava enfeitiçada já, alguém já mandou enfeitiçada, já colocou um feitiço nela, não sei o que rendeu isso, né? Alguma coisa entrou na sua casa e te pegou através da boneca? Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor, pessoal. E agora vamos ao próximo e último relato de bonecas, dessa coletânea temática sobre bonecas. A boneca de pano, e é uma moça que nos conta. Oi, Ana, eu sou de Fortaleza, no Ceará, e vim contar uma experiência sobrenatural que vivi. Foi curta, mas eu fiquei apavorada. Quando eu tinha por volta de 8 ou 9 anos, eu pedi para minha mãe me deixar passar a tarde na casa das minhas amigas, Bruna e Brenda, que eram gêmeas. Quando minha mãe me deixou lá, elas estavam com uma prima, a Júlia. Fiz amizade com ela e nós fomos brincar. Brincamos de boneca, de pega-pega e até nos arrumamos. Em determinado momento, fomos para o quarto das gêmeas, que ficava atrás da sala. Para chegar lá, tínhamos que passar em frente ao quarto dos pais delas. Quando chegamos no quarto, resolvemos brincar de apagar a luz, fechar a porta e ver quem tinha coragem de levantar e acender a luz de novo. Olha as brincadeiras, né? Fizemos isso várias vezes, escondendo-nos embaixo das cobertas. E após fazermos isso umas 5 ou 8 vezes, sei lá, na última vez acendemos a luz e começamos a conversar. E foi aí que eu reparei em uma boneca de pano que estava pendurada na prateleira com alguns brinquedos. Ela tinha cabelos de lã rosados, um vestido rosa com flores e um boné na cabeça. Desde o início eu não senti uma boa energia naquela boneca.
As gêmeas disseram que a boneca havia sido doada por um brechó da igreja que elas frequentavam, o que me deixou desconfortável. Eu dei a boneca para Brenda, uma das gêmeas, e ela a colocou em uma cama que estava na horizontal no quarto. Hã? Uma cama que estava em posição horizontal no quarto, é isso? Bom. A boneca foi colocada sentada, com os braços e pernas esticados, encostada na parede. Voltamos a brincar. Trancamos a porta, apagamos a luz e nos deitamos juntas na cama. De repente, a Júlia, a prima das gêmeas, levantou correndo e acendeu a luz. Nós rimos, mas logo percebemos que a boneca não estava mais na cama. Ela estava sentada no pé da cama, com os braços em cima do cobertor. Entramos em pânico, perguntando umas às outras quem havia mexido na boneca, mas todas negaram. Nós ficamos perplexas porque não havia como a boneca ter se movido sozinha. Todas estávamos deitadas juntas e levantamos juntas, e a porta estava trancada. Eu olhei para as meninas e falei: "Tá repreendido em nome de Jesus." E dei um chute na boneca, que caiu de lado. Desesperadas, nós abrimos a porta e saímos correndo, como se não houvesse amanhã. Contamos aos nossos pais, mas eles não acreditaram na história, né? Hoje em dia, as gêmeas não têm mais a boneca, pois doaram de volta para a igreja. E eu nunca mais vi a prima delas também, mas elas dizem que ela está bem. Bom, um beijo para você, muito obrigada. Então, tá, boneca de segunda mão também, não sei de quem foi, se veio com alguma coisa também, né? Mas então a gente tem que tomar muito cuidado, né, gente, com essas coisas aí, que sei lá, de repente você compra uma boneca ou alguma outra coisa, o negócio já vem recheado com algo não muito agradável. Você aí já teve alguma experiência aterrorizante ou não? Só fora do comum mesmo, assim, com bonecas? Conta a sua história pra gente. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Espero que tenham gostado. Esses foram os relatos de hoje. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!